Hoje eu vou falar sobre o livro Autismos, que é a obra mais recente lançada por mim e pela minha mãe, Selma de Silva, mãe e filha, então, autistas. Esse livro, dentre, acho que todas as obras até que a gente já escreveu, ele tem uma função muito específica e muito especial para a gente. A gente preparou ele com muito carinho, na verdade, porque ele tem como objetivo tornar acessível as grandes descobertas, as grandes percepções que a gente teve ao dialogar as nossas vivências sobre o autismo, né? As vivências sendo mãe e filha autistas, desde que eu tive meu diagnóstico em 2008, depois minha mãe teve o dela, enfim. E também relacionar todas essas vivências de uma maneira prática, visível e acessível para as pessoas com os estudos que a gente foi fazendo, então, desde que a gente começou nessa produção de conteúdo sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, então, em 2015. Nesse livro, a gente quis fazer esse compilado, nessa visão reflexiva e, ao mesmo tempo, ampla, para ser, então, um guia para pais, educadores, autistas, e também, claro, profissionais da saúde, todo mundo, na verdade, que queira ter uma informação completa, reflexiva, não apenas assim direta, mas que seja direta também, mas que saiba analisar e refletir aquilo para o dia a dia, com exemplos práticos, concretos. E também a gente, além disso tudo, a gente queria uma obra que fosse bem abrangente, assim, então que abordasse das características iniciais do autismo, tanto pela perspectiva médica, mas relacionada, né, com a questão da neurodiversidade, que é um paradigma mais sociológico. A gente quis então trazer uma visão bem ampla sobre os sinais do autismo, que vão desde seletividade alimentar na infância, um apego ao objeto, o jeito que o bebê olha para a mãe, enfim, até questões da vida adulta, como a socialização no trabalho, as crises que podem então vir a aparecer em um momento ou outro. Nesse sentido, eu acho que o livro está bem bacana, bem legal, e eu queria compartilhar com vocês alguns exemplos, né, alguns trechos da obra, assim, que, enfim, vocês podem conferir no nosso Instagram, na própria obra, né, claro, quando vocês adquirirem. O livro tem lançamento pela Juruá Editora, mas esses trechos eles abordam alguns desses temas, não todos, óbvio, porque, como eu disse, ele é bem abrangente, mas esses trechos são bem bacanas e dão uma noção mais assim, geral, mais ampla, de alguns dos detalhes, né? Engraçado, paradoxal isso, mas é exatamente isso, que estão na obra. Um exemplo disso foi uma entrevista que nós fizemos, eu e a minha mãe, com o meu pai e a minha avó, né, que conviveram com a gente esse tempo todo. Meu pai foi casado com a minha mãe entre 1990 e 2008. Minha avó, então, né, desde que minha mãe nasceu, tá lá com ela. E comigo nem se fala, né? Estiveram presentes na minha vida toda. Então, assim, eles têm essa visão tanto da autista adulta, mas também da pessoa que nasceu, não sabia o que era, foi descobrir numa época que não tinha tanta informação. Na época do meu diagnóstico, inclusive, o autismo era muito mais estigmatizado. O da minha mãe, né, hoje com 60 anos, então nem se fala. Nessa entrevista, a gente foi pegando alguns sinais do autismo que eu manifestava desde cedo. E quando eu digo cedo, é muito cedo mesmo, desde bebê. E um desses sinais, que é o apego ao objeto, uma facilidade maior em prestar atenção não nas expressões das pessoas, né, na comunicação das pessoas por expressões faciais, mas em simples objetos, como, por exemplo, uma perna de boneca que eu tinha. Era uma boneca Suzy à época, e não tô velha, né, gente, 27 anos já. Mas assim, ela também era minha varinha mágica, ela tinha uma simbologia sim por trás dela. Eu já abordo isso também da imaginação, da empatia, alguns mitos e verdades sobre isso. Só que ela era um apego ao objeto também muito forte que eu tinha. Eu vou explicar como isso acontece. Nós até destacamos nesse trecho uma parte de um livro do meu pai de crônicas, de uma crônica que ele escreveu. Meu pai é cronista, muito conceituado aqui em Minas Gerais, e uma das crônicas que ele escreveu, que é das mais queridas até pelo público dele, que na maioria nem sabe direito o que é autismo, assim, mas é A Perna da Boneca, que justamente fala sobre isso. A gente traz então todas essas questões, a discussão e a problematização no livro, sempre pegando
o que há de pessoal nas nossas trajetórias, mas assim, relacionando com as vivências coletivas das pessoas autistas e fazendo então uma triangulação também com os estudos que a gente foi fazendo em palestras, cursos, enfim, tudo que a gente foi tentando e buscando absorver desde que a gente saiu para o mundo em 2015. Outro trecho, aliás, que eu acho muito bacana, é quando a gente fala da seletividade alimentar. E lá tem algumas dicas bem práticas, bem concretas, assim, porque a gente às vezes acha que a seletividade alimentar, ela se trata, ou melhor, o ato de alimentação como um todo, a gente às vezes reduz ele simplesmente comer, mas porque as pessoas neurotípicas, em geral, elas não têm essa noção de que elas já têm, né, meio que intuitivamente, uma série de habilidades desenvolvidas que para as pessoas autistas precisam ser aprendidas na lógica, no discurso concreto ou no passo a passo. Então, uma pessoa autista, ela nunca pode pensar que o ritual dela, mesmo uma criança, é só sentar e comer. Ela precisa... vários aspectos contam, desde a aparência da comida, a mesa, como é que ela está posta, a socialização durante a mesa, questões de rigidez, e lá então tem várias dicas que a gente dá nesse sentido. Já sobre a socialização dos autistas, a gente tem alguns momentos bem marcantes no livro. Eu citaria pelo menos dois, que são que a minha mãe descreve em pormenores a questão da crise. Outro também, falei dois, mas já são três aqui. Outro que ela fala em pormenores também a questão da empatia, mas tem também esse terceiro que eu falo sobre uma amiga de suporte. Tanto eu quanto a minha mãe, a gente sempre teve uma única pessoa, na escola, no trabalho, onde fosse, que a gente usasse como referência para basicamente tudo. A gente fala então dos desafios, as alegrias também dessa socialização e compartilha então algumas vivências que, como comunicadoras autistas também, a gente pode falar até com bastante propriedade. E aí, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês gostem do livro Autismo, porque ele foi feito com muito amor. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem, o autismo realmente está muito mais no nosso dia a dia do que a gente pensa, tá bom? Não vamos julgar. Vamos sempre buscar acolher. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau.